Começa agora Ciência UFSCar. Conheça, descubra e aproveite as pesquisas e seus pesquisadores e pesquisadoras da Universidade Federal de São Carlos. De todo o lixo orgânico que é gerado no mundo, cerca de 80% vem de resíduos da cadeia de produção e distribuição de alimentos. Desse total, só alguma coisa em torno de 25% é reaproveitado. Além, claro, do impacto ambiental desses resíduos que são gerados e descartados no ambiente, esse desperdício também configura a perda de oportunidades, tanto econômicas quanto sociais. Transformar essa realidade é o objetivo da bioeconomia circular, que é o tema desse nosso primeiro encontro, desse primeiro episódio de Ciência UFSCar em 2022. Nós conversamos com o Caio Gomide Ottoni, que é professor e pesquisador no Departamento de Engenharia de Materiais da UFSCar, e é o primeiro autor de um artigo sobre o assunto que foi publicado no final do ano passado e foi destaque na agência FAPESP em uma matéria que você pode conferir a partir do link registrado na descrição desse episódio de Ciência UFSCar, na área de podcasts do site da Rádio UFSCar, ou, claro, no seu tocador de áudio. Caio, obrigada por ter aceito o nosso convite para falar conosco aqui no Ciência UFSCar, não só sobre esse artigo que vocês publicaram recentemente, mas aproveitar esse momento para apresentar um pouco a linha de pesquisa que você vem construindo junto ao Departamento de Engenharia de Materiais aqui na UFSCar. Essa pesquisa, ela está relacionada a um conceito que, embora talvez esteja se tornando cada vez mais frequente, eu não tenho certeza se a maior parte das pessoas o compreende integralmente, que é a economia circular, ou como daí vocês colocam no contexto específico que vocês trabalham, da bioeconomia circular. Então, se você puder começar contando um pouco para a gente desse contexto e qual é a relação, nesse contexto, com a área de ciência e engenharia de materiais, com os materiais. Obrigado, Mariana, pela abertura para a gente discutir esses pontos aqui no podcast Ciência UFSCar e pelas iniciativas, né, de divulgação científica que vocês vêm trabalhando muito bem na UFSCar. Num período onde a gente tem muito ceticismo com a ciência, né, essas iniciativas são todas muito louváveis, então fica aqui o nosso, em nome do DEMA, né, em nome da comunidade aqui de materiais, nossa apreciação pelo trabalho que vocês vêm fazendo. Mas, respondendo a sua pergunta, então, o que é a circularidade no contexto da economia? Antes, a gente tinha uma economia, eu já estou falando com uma forma obsoleta mesmo, como tem que ser, puramente linear. Sai de um ponto A e chega num ponto B. Ou sai de A e chega em Z, como que? O que significa isso? Tudo a gente extrai da natureza. E a gente extrai um átomo, processa, transforma, consome, aí é na forma de materiais, na forma de alimentos, na forma de combustível, tá? Qualquer que seja o contexto. Consome e descarta. Então é do berço ao túmulo, A a Z, linear. Porém, as pessoas se deram conta de que isso seria um pedaço muito breve da nossa história, porque simplesmente isso é insustentável. Ou os recursos se esgotam, ou o planeta enche de resíduo, de lixo, tá? Ou ambos. Eu não sei o que aconteceria primeiro, tá? Então, o que se trabalhou durante muitos anos é na reciclagem, em aumentar um pouco mais a distância entre os pontos A e Z. O que isso significa? Abstrai o átomo da natureza, transforma, processa, consome, mas aí, ao invés de descartar, você tenta reciclar, reutilizar, reprocessar. Então, você fica dando voltas, tá? Mas, de qualquer forma, no final do ciclo de vida, você vai e descarta, joga no lixo, tá? Então, ele sai do A, chega no Z, só que ele percorre ali alguns outros pontos intermediários, o que é mais sustentável, mas ainda assim problemático. O que a gente diz por circularidade? A gente quer sair de uma linha e passar para um círculo, tá? Que se retroalimenta. Então, você extrai o átomo da natureza, abstrai, porque tem que ser assim, tudo nosso vem da natureza,
você transforma, processa, usa, reutiliza, recicla e volta para o início do ciclo. Você simplesmente não descarta no caso ideal. Então, isso é ser circular. É você sair e depois chegar de onde você começou. Tem entraves tecnológicos, tem barreiras econômicas, mas esse é o conceito da circularidade, de uma economia baseada na circularidade. Quando a gente explora a biomassa para fazer isso, a gente diz que é uma bioeconomia circular. Então, são recursos florestais, recursos da agricultura, recursos da aquacultura, tá? Toda essa biomassa vegetal, animal, microbiana, a gente pode explorar para alimentar a economia de uma forma circular. Então, isso, conjunto, né, dessas vertentes, caracteriza a bioeconomia circular que está tão em voga na sociedade moderna. A relação disso com materiais, né, completando a sua pergunta, é que materiais representam um elo muito importante por questões de volume de produção, por questões de presença, de relevância no cotidiano da sociedade moderna e por problemas que vêm acontecendo, né, vêm sendo explorados aí cada vez com mais veemência da sociedade moderna, né, que é justamente esgotamento de recursos que se renovam a uma velocidade muito baixa, né, a gente diz que aproxima que eles são não renováveis, e também pela geração excessiva de lixo não biodegradável que se acumula no ambiente. Então, essas problemáticas envolvidas num contexto linear de materiais que norteiam as nossas iniciativas aí na direção da circularidade. Caio, quando o reciclável certamente é familiar para a maior parte, se não para todas as pessoas, e eu imagino que exemplos que venham primeiramente sejam, por exemplo, dos PETs, né, ou papel, e aí talvez com uma ideia, inclusive, de que esse material que é produzido da reciclagem teria uma qualidade ou um uso inferior ou menos nobre do que o material original. Ou no caso da biomassa, que especificamente é o que vocês vão abordar nesse trabalho, vocês mesmos comentam naquela divulgação que foi feita originalmente pela agência FAPESP, de que já há uma reutilização, por exemplo, se eu não me engano, para alimentação de animais, né, mas que o que vocês estão buscando é o emprego desses resíduos, a transformação deles, então, em novos recursos, mas para fins mais nobres. Então, que fins são esses? Que tipo de destinação que vocês estão buscando nessa linha de pesquisa, que é realizada, inclusive, em parceria com outras instituições, né? Certo. É um ponto muito importante esse que você toca, porque eu falei só da circularidade do ponto de vista ambiental. Mas existem outras forças motrizes para a circularidade. E eu posso citar duas delas, que são a social e a econômica. Tá? Então, quando você diz assim, aproveitar todo o processo, ele gera resíduo, ele gera subproduto, ele gera perda. E o que faz com essa perda? Aí você mesmo citou que é alimentação de gado, fertilizante, são aplicações de baixo valor agregado. Tá? É uma destinação dessa corrente que não é a principal, do que sobra do processo, mas não é a ideal do ponto de vista econômico, porque você não está agregando valor àquele produto. Tá? Então você está simplesmente jogando fora dinheiro, porque você teria oportunidade, vamos dizer, lucro, né? Porque você teria a oportunidade de agregar valor àquele material. Tá? E nisso vem também a questão social, porque quando você utiliza a biomassa de forma integral, né, você gera renda para toda a cadeia produtiva e você gera emprego. Tá? Então tem esses dois aspectos também, além simplesmente do ambiental, né, de mitigação de desperdício. Exatamente. O que acontece? Quando a gente quer agregar valor, que é o que a gente chama de upcycling, né, que é como se fosse reciclar, né, recycling, só que a gente está jogando para um degrau superior na escala econômica. Então, upcycling, a gente está tentando justamente satisfazer a sustentabilidade social, econômica e ambiental ao mesmo tempo. E para isso a gente utiliza resíduos de processamento, né, perdas, desperdício do consumo, do beneficiamento, da produção,
da cadeia logística de alimentos em geral. Então, a gente extrai componentes que estão ali presentes e que são capazes de me dar materiais que a gente chama de avançados. Eles podem ser avançados de diferentes formas, ou nas suas funções, ou nas suas propriedades. Tá? Então, por exemplo, um dos materiais que a gente mais explora, nos sistemas que a gente mais explora, é material de embalagem. Embalagem biodegradável, por exemplo. Tá? Pode ser amplamente, facilmente extraída, né, desses recursos residuais. Agora, tem também a parte de dispositivos, por exemplo, sensores, biosensores. Tem também a parte de materiais, a gente diz no estado coloidal, como se fosse suspensões, soluções. Então, não estou falando mais de um material seco no estado sólido. Eu estou falando de um alimento, estou falando de um cosmético, estou falando de um fármaco, tá? E além disso, a gente tem a parte biomédica também, como material avançado. É você cicatrizar uma ferida, é você ter um material para fazer um enxerto, um implante. Tá? Tudo isso a gente consegue produzir com a biomassa residual. Você pode dar, eu vou insistir para as pessoas conseguirem visualizar cada vez mais essa área, alguns exemplos concretos, tipo resíduo do quê, de que tipo de biomassa que a gente está falando e que, eventualmente, nas linhas de pesquisa de vocês ou outras que vocês tenham conhecimento, o que virou, né? Qual foi a destinação, então, ou o que se busca se ainda não houver algo concretizado? Sim. Vamos dar um exemplo bem didático. Frutos do mar. Não sei se você gosta, mas muitos dos ouvintes aí vão se identificar. Eu, inclusive. Tá. Muitos deles têm o que a gente chama aquela carapaça, né? Exoesqueleto, aquilo que não se consome. Então, vamos supor, você tem um caranguejo, um camarão, aí você consome a proteína e sobra todo aquele exoesqueleto, vamos chamar coloquialmente casca, né? Aquilo tem um componente muito, muito importante que chama quitina. É um polissacarídeo que está presente de forma abundante naquela biomassa que simplesmente seria jogada fora. Então, essa quitina a gente consegue isolar e fazer espumas antimicrobianas, a gente consegue estabilizar emulsões, por exemplo, em cosméticos, diferentes cosméticos, tá? Mas a gente consegue também produzir filmes para eletrônica flexível. Então, agora está muito nessa linha de dispositivos eletrônicos dobráveis, tá? Não rígidos. Outra biomassa que é interessante é a questão das frutas e hortaliças. Então, vamos supor, frutos sobremaduros. Vamos pegar o exemplo do mamão, que ele é muito fácil de você bater ele, machucar, a gente fala, né? Essas injúrias mecânicas, vamos supor assim, você tem um caminhão, você foi lá na gôndola, você viu um mamão todo amassado, todo batido, você não vai comprar. Ele não atende aos seus padrões de qualidade sensorial, né, visuais. Só que ele tem mineral, ele tem vitamina, ele tem fibra, ele tem, sabe, toda a carga nutricional de um mamão que não sofreu nenhuma injúria. Só que ele vai ser simplesmente descartado. Então, esse fruto sobremaduro é também um ponto de ataque nosso. Além disso, tem as hortaliças minimamente processadas. Até nessa comunicação da agência FAPESP, eles deram o exemplo da cenoura. Então, muita gente consome hortaliças em geral, especificamente a cenoura, de forma minimamente processada. Baby carrot, ou vem na forma de chips ou de moedas, né? Ou vem cubinhos. Tudo aquilo veio da cenoura, in natura, bonitinha lá, que foi cortada, que foi usinada, né? Tudo isso geram-se perdas, aparas, pedaços que não são uniformes, coisas que simplesmente não têm valor comercial, mas que são cenoura e que tem aquelas cargas nutricionais que eu disse, iguais à da cenoura in natura. E junto com essa carga nutricional, tem também agentes filmogênicos que nos permitem fazer filmes, aí extrapolar para diferentes materiais. Então, 3 exemplos de biomassa. Tem um quarto, então, se eu puder abusar do seu tempo, que é um exemplo que a gente teve lá no Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Só abrindo parênteses, você falou que essa é uma pesquisa multi-institucional, né? E, de fato, a gente trabalha de forma muito próxima com a Embrapa, com a Unicamp, com algumas instituições também da Finlândia, dos Estados Unidos e do Canadá. Fechando parênteses, a gente tinha um projeto com a indústria pesqueira do Alasca. Então, eles faziam a filetagem
A proteína tinha a destinação comercial, né, o peixe, e toda aquela pele do peixe riquíssima em colágeno, e se a gente desnaturar o colágeno em gelatina, tudo aquilo era devolvido ao oceano. Tá? Então, tudo bem, você está devolvendo ali, você não está gerando um problema real para você, né, em tratamento de resíduos, mas está perdendo a oportunidade de usar essas moléculas, eu citei duas, né, colágeno e gelatina, que são promissoras para produzir materiais. Então, esse seria um quarto exemplo aí de biomassa. Muito bom. E se você puder comentar um pouco onde que a gente está no sentido de, bom, são ideias que os pesquisadores têm, a gente já tem isso sendo implementado, e isso junto com quais são os principais desafios que vocês vislumbram, desde desafios científicos mesmo, né, da pesquisa, mas também para que isso que vai sendo produzido nos laboratórios possa vir a chegar até a sociedade, a ser aplicado numa escala mais industrial ou comercial. Sim. Primeiro eu gostaria de destacar a oportunidade que a gente tem. A gente está num país cuja economia é baseada, né, na agropecuária, então a gente tem muito recurso residual a ser explorado. Só que, como você mesmo mencionou, tem desafios para isso. Um dos principais desafios é o custo. A biomassa, ela, via de regra, ela é... Primeiro de tudo, Mariana, eu só queria destacar uma coisa. A natureza, a gente trata ela como norte, assim, como perfeição. Porque a natureza, ela tem milhões e milhões de anos de pesquisa e desenvolvimento à nossa frente. A gente tenta se espelhar na natureza porque a gente entende que lá os processos já estão otimizados, né? Está tudo certinho. Tão certinho que é difícil desconstruir essa biomassa. Tá? Então a gente precisa de quê? De reagentes químicos, de energia, e isso tudo custa dinheiro, isso tudo gera emissão. Então tem uma limitação técnica de se desconstruir a biomassa. A gente chama de recalcitrância da biomassa. É uma verdade para quase todas elas. Tá? Então tem essa limitação. Tem a questão da variabilidade. Você mencionou da sazonalidade, né? Então, por exemplo, hoje eu vou homologar, sou de uma empresa normal, trabalho com commodities, e vou homologar um fornecedor. O que eu vou olhar? Padronização. Se esse cara ele me entrega com regularidade sempre o mesmo produto dentro dos mesmos padrões, por quê? Eu não quero problema para mim. Eu não quero ter que ficar adaptando o meu processo, né? Eu quero que chegue tudo redondinho, que a bola chegue ajeitada para poder chutar numa boa, não tem entrada. Isso não acontece com a biomassa. A biomassa, ela varia muito, é inerente à biomassa. Então, se a gente quiser explorá-la, a gente vai ter que conviver com isso. Tá? Então, dependendo do solo, vem de um jeito, dependendo da época do ano, vem mais doce, menos doce, vem mais fibroso, menos fibroso, conteúdo de umidade maior, menor. Época do ano, solo, clima, tá? Então são questões genéticas, pragas, então são várias questões que precisam ser administradas, que a gente não consegue evitar. Tem também a questão, eu já falei da sazonalidade, falei primeiro do custo, é isso? Falou da recalcitrância e do custo. E do custo. Tem também a questão dos materiais convencionais. E aí eu chamo um pouco a atenção de políticas públicas. Por exemplo, competir com os materiais que estão no mercado hoje é muito difícil quando a gente envolve custo de produção. Petróleo é muito barato. É muito barato. E a tendência é que ele fique mais barato na medida em que a matriz energética for desviando, né? Energética e combustível for desviando dessas fontes fósseis. Então a tendência, né? Isso aí é totalmente especulativo, mas a gente espera que nas próximas décadas o petróleo seja ainda mais barato para a gente produzir plástico. O que é ok. Os plásticos derivados do petróleo são excelentes, têm uma importância fundamental na sociedade. Mas, quando a gente fala de biomassa, a gente tem custos um pouco superiores. E como que trabalhar com esses materiais, então, ele fica mais convidativo? Quando a gente começa a enxergar do ponto de vista macro, né, que isso tem um impacto não apenas econômico, mas também ambiental. Quando a gente pensa lá no fim do ciclo de vida. Tá? E aí as políticas públicas podem ajudar
com banimentos, com sobretaxações, para que esses materiais oriundos da biomassa sejam cada vez mais atrativos do ponto de vista comercial. Tá? Você me fez uma pergunta também com relação à escalabilidade, ao nível de maturidade tecnológica desse tipo de material. Há exemplos comerciais, mas hoje os entraves tecnológicos, alguns deles eu mencionei aqui, ainda são, na maioria das vezes, impeditivos. Tá? Então, a gente, assim, numa escala, não sei se todos são familiares com uma escala que chama TRL. É uma escala que varia de 1 a 9 e mede o nível de maturidade tecnológica de um produto, de um processo. Tá? TRL é uma sigla do inglês, mas é a maturidade, quão pronto para o mercado está aquele processo. Então, quando a gente pega indústrias grandes, né, eles querem TRLs muito avançados, muito altos, 6, 7, 8, aí eles começam a olhar para aquele produto, para aquele processo. E aí eu destaco a importância da comunidade acadêmica e das startups, né, que estão um pouco mais, aceitam tomar um pouco mais de risco tecnológico e trabalhar no TRL um pouco menos avançado, um pouco mais preliminar, antes de protótipo e tal. Então, eu acho que assim, o papel da comunidade acadêmica hoje e das startups, né, dos empreendedores, é avançar cada vez mais esse TRL, né, para que as indústrias grandes, de governo, etc., comecem a olhar com mais, identificar essas alternativas como mais promissoras do que elas têm sido encaradas hoje em dia. Mas há exemplos comerciais. Tá ótimo, Caio. Eu acho que para a gente dar, então, aqui no Ciência UFSCar, a gente dá um primeiro, de certa forma, apresenta esse tema ao nosso público. Acho que foi muito interessante para a gente conhecer essa linha de pesquisa que vai surgindo aí, que a gente espera se consolidar nos próximos anos e que a gente vai seguir acompanhando e certamente teremos várias outras oportunidades aí para abordar essas diferentes pesquisas individualmente. Muito obrigada e parabéns pelo trabalho. Legal, eu que agradeço, Mariana, agradeço a atenção dos ouvintes e a gente está sempre à disposição para conversar, para debater e para interagir aí nesse tema que é de extrema relevância para nós, né, na comunidade UFSCar e para a sociedade brasileira em geral. Obrigado, Mariana. O artigo em que Caio e os seus colegas tratam dos assuntos, das pesquisas sobre as quais a gente conversou nesse episódio, foi destaque na Advanced Materials, que é uma das principais publicações científicas nessa área. O link direto para o artigo também está na descrição do episódio. Muito obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro. Mariana Pezzo para o Ciência UFSCar. Você ouviu Ciência UFSCar, uma produção do Instituto da Cultura Científica em parceria com a Rádio UFSCar. Acompanhe as últimas notícias sobre o conhecimento produzido na universidade no Twitter em @ciência_UFSCar.